Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou corrigir os conhecimentos específicos da prova de agente de desenvolvimento infantil do concurso de Santo André, certo? Vai ficar na descrição do vídeo o link para download das provas de ADI, que é essa que eu estou corrigindo, também do PEB 1 e também do auxiliar administrativo. Lembrando que o gabarito saiu ontem e vocês podem interpor recurso até segunda-feira. E eu vou ver aqui com vocês, na parte de conhecimentos específicos, se tem alguma questão que possa caber recurso. E a correção é apenas dos conhecimentos específicos. Não vou fazer correção nem de português, nem de matemática e nem de informática, porque não é a minha especialidade, certo? Então vamos lá para a correção. Questão de número 26. A perspectiva atual sobre a educação infantil, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, considera essa fase de ensino seria a alternativa A, etapa anterior e dependente preparatória para escolarização, que se inicia no ensino fundamental? Não. A educação infantil não é um preparatório para o ensino fundamental. B, a etapa sobre a qual não incide qualquer obrigatoriedade, sendo esta válida no âmbito da educação básica, composta pelo ensino fundamental e ensino médio. Também não. A creche, a matrícula não é obrigatória, porém a pré-escola é. A partir dos 4 anos de idade, a criança é obrigatório que os familiares ou responsáveis matricule. Então a B não está certa. A C, modalidade de ensino que se situa fora da educação formal, devendo a sua ênfase na ludicidade e na recreação. Também não, apesar da educação infantil ter a ludicidade, ela é formal, ela não é informal. D, parte integrante da educação básica no mesmo patamar que o ensino fundamental e o médio. Essa é a resposta correta, alternativa D, que é exatamente que está na BNCC, até separei aqui para vocês, as etapas que estão organizadas a educação. São 3 etapas, a etapa da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? E a alternativa A está errada, porque diz que a proposta de educação pública voltada para a infância, com caráter aberto e não formal, atendendo às necessidades de pais e mães trabalhadores. Pode ter sido até alguns anos atrás, mas hoje a educação infantil não é um lugar para deixar as crianças enquanto os pais trabalham. Tanto que se a família, o pai ou a mãe não trabalha, a criança também tem o direito, seja a creche ou a pré-escola. Tanto a creche quanto a pré-escola, elas servem para o desenvolvimento das aprendizagens na primeira infância, e não apenas um lugar para as crianças ficarem enquanto os pais trabalham, certo? Então, a resposta correta da questão de número 26 é a letra D de dado. Questão de número 27. Na educação infantil, o educar e o cuidar devem ser A, separados quanto aos sujeitos responsáveis por cada um, sendo o educar uma atribuição das instituições de educação infantil, e o cuidar uma atribuição das famílias? Não. A família tem o dever de cuidar e educar, e a escola também, de cuidar e educar. B, indissociáveis, sendo ambos fundamentais no processo educativo promovido nas instituições de educação infantil. Essa é a resposta correta. Então, lembre-se sempre, o cuidar e o educar na educação são um casal que não se separa, andam sempre lado a lado, juntinhos, certo? Inclusive, na minha apostila de ADI, na página 6, tem a resposta dessa questão, ó. As ações de cuidar e educar na educação infantil são indissociáveis. Então, aqui na apostila tinha a resposta da questão de número 27, certo? E a C está errada, porque diz, distinguindo-os claramente nas ações cotidianas, de modo que ambos sejam realizados na educação infantil, mas sem se misturarem, não, eles estão lado a lado, se misturam. D, organizados de modo a preservar ou cuidar em primeiro plano nas instituições de educação infantil, devendo essa função prevalecer sobre o cuidar. Não, eles estão no mesmo patamar, não tem nenhum um acima do outro. E aí está errada porque diz organizados de modo a preservar ou educar em primeiro plano nas instituições de educação infantil,
devendo essa função prevalecer sobre o cuidar. Como eu já falei, ambos estão lado a lado. Então, a resposta correta da questão de número 27 é a letra B de bola. Questão de número 28. Pensando na qualidade da educação infantil, uma das recomendações é possibilitar que as crianças exerçam sua autonomia de acordo com seu nível de desenvolvimento. Nesse sentido, assinar a alternativa que apresenta uma diretriz válida. Então, quando a gente pensa na questão da autonomia das crianças, que é um dos principais aspectos que a educação infantil promove, né? Seria a letra A, garantir em tempo integral durante o período escolar que as brincadeiras sejam sempre de livre escolha das crianças. Não, vai ter momentos de livre escolha, como também dirigidos ali pelo professor e pelo ADI. Alternativa B, auxiliar as crianças em todas as atividades, mesmo aquelas que elas podem realizar sozinhas, para sentirem apoiadas. Não, se ela já consegue fazer sozinha, você não precisa dar apoio para elas, porque elas já conseguiram a autonomia daquilo que elas conseguem já fazer sozinhas. Alternativa C, observar conflitos entre crianças, mas sem intervir, acompanhando à distância a resolução autônoma dos impasses vivenciados. Também está incorreto. Então, por exemplo, dois bebês, um está mordendo o outro, eu não vou intervir, vai deixar a criança morder a outra, né? Você tem que intervir. D, garantir que as regras de convivência sejam estabelecidas pelas próprias crianças, sem interferência dos adultos, valorizando a livre organização. As crianças participam das regras, do planejamento, mas não é só elas, é junto com o adulto também. Então, a alternativa correta da questão de número 28 é a letra E, assegurar tranquilidade, segurança e conforto das crianças em todos os momentos e, em hipótese alguma, deixá-las sozinhas. Então, por exemplo, quando eu penso na questão da autonomia, ela já consegue encher a garrafinha dela de água para beber água. Eu posso deixar ela fazer isso sozinha, mas eu não posso deixar ela sozinha sair da sala de referência e ir até aonde fica o bebedouro para ela ficar sozinha no pátio. Não, alguém tem que acompanhar ela. Ela pode fazer essa ação de encher a garrafinha dela, um exemplo, sozinha, mas sempre tendo a observação de um adulto, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 28 é a letra E. Questão de número 29, a respeito das funções do agente de desenvolvimento infantil. A ação de ministrar medicações às crianças seria a alternativa A, determinantemente vetada, tendo em vista que a escola não é local para cuidados médicos e físicos relacionados à saúde. Lembra da questão do cuidar e o educar que é indissociável? Então, a alternativa A não é. B, parte das atribuições das crianças maiores a partir de 5 anos de idade, visando ao desenvolvimento da autonomia e do autocuidado. A criança vai tomar o remédio sozinha? Jamais, né? Seria C, realizada na escola, desde que devidamente expressa, por ordem médica e mediante receita médica, de modo a não interromper o tratamento em curso. Essa é a resposta correta. Então, pode sim ministrar remédio, certo? Medicação, desde que tenha receita médica. Jamais se pode dar algum tipo de medicamento a alguma criança sem receita médica. A D está errada porque diz realizada pelos próprios pais ou responsáveis, independentemente de indicação médica, como eu acabei de falar, precisa ter receita médica. Os pais podem até se deslocar à unidade escolar para ministrar essa medicação, mas tem que ter a receita médica, mesmo que sejam os pais que vão ministrar aquele medicamento. A E está errada também porque diz aprovada previamente pela direção da escola, com base em documentação submetida pelos pais ou responsáveis, com antecedência mínima de 3 dias. Mas aqui diz documentação, mas não diz o atestado. E não precisa ter 3 dias com antecedência. Por exemplo, a partir de hoje a criança precisa tomar um remédio. No mesmo dia, o pai pode entregar o atestado médico e já falar com a direção, falar com o professor, com a ADI, e no mesmo dia já ser ministrado
desde, é claro, que tenha a receita médica. Então, a alternativa correta da questão de número 29 é a letra C de casa. Questão de número 30. O brincar é um direito da criança, sendo a brincadeira um dos eixos fundamentais para se educar com qualidade na infância. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Seria A. Na educação infantil, é preciso planejamento do espaço físico e de ações intencionais que favoreçam um brincar de qualidade, não bastando apenas disponibilizar brinquedos. Essa é a alternativa correta. Então, quando eu penso no brincar, tem aqueles momentos da brincadeira livre, mas até mesmo a brincadeira livre, ela tem uma intencionalidade, planejamento por meio dos espaços. Então, é na sala de referência, é no pátio, é no parquinho, é no jardim da unidade escolar, os brinquedos que eu vou disponibilizar. Ah, hoje vamos brincar com materiais não estruturados, amanhã vamos brincar só de carrinho, ou vamos brincar só de blocos. Também a questão também das interações, como eu vou promover durante essa brincadeira. Então, há todo o planejamento. Então, a alternativa correta é a letra A, certo? A B está errada porque diz, por ser a principal atividade infantil, o brincar de qualidade é essencialmente criativo e inovador, não envolvendo reprodução ou imitação de cenas vividas. Não. A brincadeira também faz parte ou faz de conta, que é as coisas que as crianças observam em seu cotidiano. A C está errada porque diz a criança nasce sabendo brincar, sendo esse um ato que não requer aprendizagem de quaisquer conhecimentos ou repertórios. Não, a criança não nasce sabendo brincar. Algumas brincadeiras têm regras, então o professor ADI, o adulto, outra criança mais velha, mais experiente, que vai ensinar. A D está errada porque diz, para garantir a autonomia da criança, o brincar deve ocorrer prioritariamente em espaços e tempos livres, como recreio, evitando-se mediá-lo ou misturá-lo com atividades curriculares. Não, a brincadeira pode também ser uma atividade curricular, como também não precisa ser só em espaços livres ou só no momento do recreio. E, por envolver expressão, interação, desenvolvimento e compreensão de mundo, o brincar deve ter seu desempenho avaliado com métricas e corrigido em direção a seu aprimoramento. Não, a educação infantil não é para avaliar, não é para dar nota, não é para medir. Então, a alternativa correta da questão de número 30 é a letra A de amor. Questão de número 31. Joana, de 3 anos, estava brincando no gira-gira quando caiu e bateu a cabeça, que apresentou um sangramento leve. A menina chorava, mas apresentava estar bem, apesar de assustada. Diante do acontecido, o agente de desenvolvimento infantil deve A. Ligar para os pais de Joana e avisá-los sobre o acidente, além de dar uma advertência à menina pelo uso irresponsável do brinquedo com a intenção de prevenir acidentes futuros. Vai dar uma advertência para uma criança de 3 anos e isso vai ser o suficiente para não ter mais esse tipo de acidente? Não, né? B. Lavar a ferida com água e sabão e, se necessário, encaminhá-la ao hospital mais próximo, avisando os pais. Essa é a resposta correta, que, inclusive, voltando lá na minha apostila de ADI, na página 53, na parte de primeiros socorros, quando se trata de ferimento superficial, como é o caso aqui da questão, é afastar a criança do local do acidente, acalmá-la, lavar as mãos, limpar bem a área acidentada com água e sabão, mesmo que a criança chore, e se for o caso também, você pode colocar gelo. E se for o caso também, você pode colocar gelo para evitar o inchaço no local, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 31 é a letra B de bola. A C está errada porque diz gritar por ajuda, pedindo que outra criança próxima chame a ambulância, enquanto ele observa as reações de Joana. Não. Vai pedir ambulância se a criança estiver desmaiada, não tiver reação, certo? D. Evitar tocar em Joana, que pode tanto ser contaminada pelo adulto, quanto pode contaminá-lo, mas oferecer gelo para que ela mesma aplique no local. Não, quem vai aplicar é o ADI. Para evitar a contaminação, você pode usar uma luva, mas não é o caso, tá? E. Acolher o emocional de Joana e minimizar a importância do ferimento, já que não foi grave. Por mais que esteja assim no corte
superficial, precisa limpar o local para evitar que depois possa ter alguma infecção. Então, não vai cuidar só do emocional, fazer ela parar de chorar, precisa limpar o ferimento, né? Então, a alternativa correta da questão de número 31 é a letra B de bola. Questão de número 32. De acordo com a Unicef, a primeira infância, período que vai da concepção até os 6 anos de idade, é considerado uma janela de oportunidades crucial para a saúde, o aprendizado, o desenvolvimento e o bem-estar social e emocional das crianças. Estudos científicos têm demonstrado que as primeiras experiências vividas na infância, bem como intervenções e serviços de qualidade ofertados nesse período, estabelecem a base do desenvolvimento. Assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento infantil, conforme o que é certo permite deduzir. Seria a letra A partir dos 6 anos, o processo de desenvolvimento infantil alcança sua maturidade e está completo, sendo iniciado o processo de educação da mente. Não, a criança continua se desenvolvendo após os 6 anos. B, o processo de desenvolvimento infantil é universal, sendo que todas as crianças normais são capazes de se enquadrarem nos padrões esperados de aprendizagem e comportamento. Não, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. C, a qualidade do desenvolvimento infantil exige a separação do atendimento de cada um de seus componentes, como saúde, médicos, aprendizado, professores e desenvolvimento, famílias. Lembra do cuidar e educar, que são indissociáveis? Então, a letra C não é. D, o que acontece nos primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento integral de meninos e meninas. Essa é a resposta certa. É claro, a criança vai continuar se desenvolvendo após os 6 anos, porém, são nesses primeiros anos de vida que é crucial para o seu desenvolvimento cognitivo, físico e emocional. Então, a alternativa correta mesmo é a letra D de dado. E aí está errada porque diz que a conquista das habilidades esperadas para cada idade é resultado da estimulação externa, sendo o atraso infantil o resultado de uma falha do ambiente familiar. Também está errado. A culpa não é só da família se algum estímulo não ocorreu aí nesses primeiros anos, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 32 é a letra D de dado. Questão de número 33. A alimentação é parte do cotidiano das escolas de educação infantil e está entre as atribuições dos profissionais que atuam nessas instituições. Sobre essa questão, é correto afirmar que o aleitamento materno nas creches pode ser incentivado até os 6 meses de idade, devendo ser substituído por outros alimentos de maior valor nutricional após esse período. Assim, não existe uma legislação que diz que após os 6 meses a criança não pode mais ter o leite materno, tem que ser substituído totalmente, e sim a orientação que a partir dos 6 meses de idade já pode ser introduzidos outros tipos de alimento junto com a amamentação, certo? B, profissionais de educação infantil devem priorizar o aspecto nutricional e, diante de recusas, forçar a alimentação saudável até que a criança se habitue a ela. Nada pode ser forçado na educação infantil, então a B não é. C, a alimentação adequada, compreendendo a oferta de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, deve ser um princípio. Então, essa é a alternativa correta. E voltando lá na minha apostila de ADI, na página de número 8, que tratava da questão da alimentação, né, na educação infantil, tá aqui, ó, que é inclusive uma resolução do Plano Nacional de Educação. É o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, que é exatamente o que está aqui na alternativa, certo? Então, a resposta da questão de número 33 é a letra C de casa. A D está errada porque diz a oferta de uma alimentação diária padronizada, com pouca variação, mas bem balanceada,
é fundamental para desenvolver a aceitação de alimentos saudáveis? Não, precisa ser variada. E aí está errada porque diz que preferências da criança e hábitos familiares ou locais devem ser combatidos com finalidade pedagógica, dando cenário de epidemia de obesidade infantil no país. Então, então a preferência da criança e hábitos familiares, a gente tem que respeitar, mas também introduzir outros tipos de alimentos, certo? Então, a resposta correta da questão de número 33 é a letra C. Questão de número 34. Dentro do cotidiano da educação infantil, a promoção da higiene deve receber atenção especial, visando tanto a manutenção de um ambiente adequado, quanto ao desenvolvimento de hábitos saudáveis. Para tanto, deve-se evitar que as crianças... Então, o que deve ser evitado na questão da higiene? Seria a letra A, se sujem ao brincar com terra, tintas ou quaisquer outras substâncias cuja asepsia não é possível ser feita, correto? As crianças podem brincar com terra, com tinta, mas, por exemplo, a tinta tem que ser aquela tinta lavável, para depois a gente possa tirar ela do corpo da criança, né? B, cheguem à escola sem ainda ter tomado banho, o que pode facilitar a contaminação generalizada por agentes infecciosos. Também está correto, tem que se evitar mesmo. A criança não pode chegar suja na escola. C, permaneçam descalços em ambientes abertos, externos e descobertos da instituição. Não, a criança precisa estar sempre calçada, né? Então, ela não pode permanecer ali descalço. Então, deve se evitar mesmo. D, sejam alimentadas a partir do contato com adultos e seu manuseio dos talheres, dando preferência para que comam com as próprias mãos. Não é para comer com as mãos, é para comer com os talheres. Então, a resposta certa é a alternativa E. Permaneçam com fraldas sujas, acostumando-as a sentir o corpo limpo e, assim, contribuindo para o desenvolvimento e controle dos esfíncteres. É a única alternativa que deve ser evitada. Então, as crianças não podem ficar com a fralda suja. Elas têm que estar com a fralda limpa. Precisa fazer sempre a troca. As demais alternativas realmente está certo. Tem que se evitar. Agora, aqui, a E já está errada, porque diz que tem que ficar com a fralda suja. E é para ficar com a fralda limpa. Então, sempre trocar a criança, certo? Então, a resposta correta da questão de número 34 é a letra E de escola. Questão de número 35. Com relação às atribuições do agente de desenvolvimento infantil, está previsto que esse deve observar a criança de forma atenta ao longo da rotina, acolhendo e suprindo as diferentes necessidades. Isso significa, seria A, separar meninos e meninas em momentos de atividades com o corpo, como nas aulas de movimento e rotina de higiene? Não vai separar meninos e meninas de nenhuma atividade. B, respeitar os tempos e linguagens de cada criança, além de garantir as vivências, investigações e experiências pautadas no planejamento das professoras ou da equipe gestora. Essa é a alternativa correta, certo? Então, precisa respeitar o tempo da criança, a linguagem, suas vivências e sempre ter um planejamento. No caso do ADI, ele vai auxiliar o planejamento das professoras ou dos professores, certo? A C está errada porque diz atender às necessidades físicas das crianças, deixando a dimensão pedagógica a cargo da equipe docente, não, é conjunto. D, evitar que grupos de crianças com idades diferentes convivam proximamente, de modo que cada especificidade seja atendida e cuidada conforme a faixa etária? Não, precisa ter interações de crianças pequenas com crianças maiores. E identificar as crianças com necessidades educativas especiais para ajudar a encaminhar para escolas especializadas em seu atendimento. Também não, lembre-se que preferencialmente a educação deve ocorrer em sala regular, né? Então, a resposta correta da questão de número 35 é a letra P de bola. Questão de número 36. As instituições de educação infantil e as famílias têm papéis na formação integral da criança. Por isso, devem estabelecer relações de cooperação
e troca de experiências e conhecimentos, tendo sempre em vista compreender mais detalhadamente a criança e pensar em estratégias para potencializar sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Então, na prova tinha uma lacuna, né, que aqui acabou não saindo aqui no slide. Mas a resposta correta da questão de número 36 é a letra C, complementares. Então, tanto a família quanto a escola vão trabalhar em conjunto. Então, é em complemento. A família complementa a escola e vice-versa na educação da criança. Então, não é algo secundário, nem assistencial, nem confidencial, nem divergente. Então, a resposta correta da questão de número 36 é a letra C. Questão de número 37. A organização dos espaços físicos nas instituições de educação infantil deve ser entendida como uma ação com intencionalidade prioritariamente, seria A, política e técnica, B, administrativa, C, preventiva e de segurança, D, saneador e higienista, ou E, pedagógica. Quando eu penso na organização dos espaços, no planejamento dos espaços, eu penso na questão pedagógica, porque tem um planejamento, uma intencionalidade, tem pesquisa, tem todo um trabalho pedagógico, educativo na organização desses espaços. E é claro, o ADI, ele não vai ter essa obrigação, mas ele vai auxiliar o professor nessa organização dos espaços, certo? Nessa organização pedagógica. Então, a resposta correta da questão de número 37 é a letra E de escola. Questão de número 38, a lei número 13.185/2015 institui programas de combate à intimidação sistemática e ao caracterizar o bullying, seria a alternativa A, discussões entre professor e aluno, B, insultos pessoais, C, críticas ao conteúdo escolar, D, brigas pontuais, E, falas sobre as condições de limpeza da sala de aula. Então, voltando lá na minha apostila, na página 94, sobre a lei do combate ao bullying, no artigo 2, diz, caracteriza-se a intimidação sistemática bullying quando há violência física ou psicológica em atos de intimação, humilhação ou discriminação. E ainda, um dos incisos é insultos pessoais, que é a alternativa B de bola, certo? As demais aqui não se encontram no artigo 2. Questão de número 39. De acordo com a Constituição Federal do Brasil em vigor, o ensino será ministrado com base em princípios. Dentre esses princípios seria a alternativa A, igualdade de condições para permanência na escola, independentemente das condições de acesso. Precisa garantir as condições de acesso. B, garantia de padrões de qualidade de ensino de acordo com as características e potencialidade dos alunos. Não. Até a parte de garantia de padrões de qualidade está ok. Agora, do de acordo para frente, não consta na Constituição. C, gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados vinculados ou credenciados à rede pública. Também não fala nada dessa questão de instituições privadas. D, liberdade de aprender, ensinar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Essa é a alternativa correta que está de acordo com a Constituição. Vou até voltar na apostila, na parte da Constituição Federal, na página 121, no inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber, certo? E aí está errada porque diz garantia do direito à educação obrigatória e aprendizagem na educação superior. Não, no ensino básico, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 39 é a letra D de dado. Chegamos aqui à última questão, a questão de número 40. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até, então criança é considerado até 12 anos incompletos, então 11 anos e 11 meses e os dias, mas não é 12 anos completos, tá? E adolescente
aquela entre 12 e 18 anos, certo? Então, a resposta correta da questão de número 40, de acordo com o artigo 2º do ECA, é a letra E, certo? Criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 anos completos, né? Até 18 anos de idade. Não é 18 anos incompletos, não. De acordo com o artigo 2 do ECA, é 18 anos mesmo, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 40 é a letra E de escola. E fechei aqui a correção. Não tem aqui nenhuma questão dos conhecimentos específicos que possa caber recurso. Caso tenha alguma aqui que você acha, deixa aqui nos comentários e coloca o porquê. Mas, no meu ponto de vista, e também pesquisando cada questão, não tem nenhuma aqui dos conhecimentos específicos que possa caber recurso. E sobre a classificação, como eu já tinha comentado no vídeo de ontem sobre os gabaritos, não tem uma data no edital, porém, eu acredito que como, se eu não me engano, a partir do dia 20 de julho, começa a data para a entrega de títulos dos cargos de nível superior, como os de professores, talvez seja por volta do dia 20 que saia o resultado definitivo desse gabarito, dos recursos, a classificação prévia, por aí. E sobre a redação, geralmente a VUNESP demora de 30 a 60 dias para correção das redações. E no caso do ADI, provavelmente todo mundo que fez 50% da prova e não foi eliminado, não zerou nenhuma matéria, então não zerou nenhuma questão de português, matemática, informática ou conhecimentos específicos, terão a redação corrigida, porque vai ter a redação corrigida os 1.200 melhores classificados mais os empatados. Então, provavelmente, se você acertou metade da prova e não zerou nenhuma disciplina, você já está dentro aí da correção, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Deixa aí o seu like. Até a próxima. Tchau!